vamos falar aqui de uma coisa. Vocês sabem que eu amo ramagem, né? Só que não. Monitorou pandemia além. Deixa eu colocar na tela. Pandemia além da saúde apontou a atuação da extrema-direita. Relatórios reservados previram impacto no crime, tensões sociais e uso da vigilância. 11 relatórios de inteligência produzidos pela ABIN entre janeiro e maio de 2020 mostram que o órgão monitorou a pandemia de Covid muito além da dimensão sanitária. Tá? Acompanhou riscos relacionados ao abastecimento de insumos médicos, tensões sociais, usos de tecnologia, movimentações de grupos extremistas e impactos do crime organizado. Os relatórios revelam que parte desses cenários foi identificado antes de consolidar no Brasil, antes de se consolidar aqui, né? Incluindo o risco de desabastecimento de equipamentos de proteção individual, reorganizações de rota de tráfego e conflitos sociais em regiões vulneráveis. Alerta precoce e incerteza sobre o vírus. Ou seja, tem um documento de janeiro de 2020 que já falava sobre o potencial da disseminação internacional do vírus. Tá? Risco de abastecimento também foi antecipado e a pandemia como fator de tensão social. Ou seja, gente, precisa de uma nova CPI da Covid. Precisa. Porque eles estavam sabendo de tudo e nada fizeram. Os documentos revelam que a ABIN identificou, ainda nos primeiros meses da crise, a atuação de grupos de extrema-direita que tentavam explorar a pandemia como radicalização e mobilização. Tá? O documento descreve que esses grupos não debatiam o tema, mas produziam conteúdo de intimidação e propaganda violenta. Fotos de neonazistas vestidos com roupas militares, portando fuzis e convocando ações violentas diretas. Foram postadas em inglês e ucraniano. Gente, olha o nível do negócio, tá? Olha o nível que chegou. Então, a gente precisa voltar com a CPI da Covid-19. A ABIN foi além e informou sobre tudo o que poderia acontecer, ou seja, o governo nada fez. Então, mais ainda que essas pessoas do alto escalão do clã Bolsonaro precisam ser punidas pelo que aconteceu na gestão da pandemia no Covid-19. É realmente, assim, nojento ter que ler esse tipo de coisa aqui. Bom, gente, vamos lá. Vamos parar mais coisas aqui. Que a gente tem que contar. A gente estava falando de Polícia Federal. Eu vou trazer aqui o Merval. Globo News está bem problemático, né? Rapaz, o Globo News... tô falando, gente. Se nós não conseguimos bater meta aqui no Folha Notícias Noite, vocês vão ter que ver o Globo News. Olha só! Vocês vão ter que ver o Globo News. Vocês vão ter que ver as análises do Merval. Olha que como vocês vão ter que ver pingos nos is. Como é que é o nome dele? Pavanato. Pavanato é aquele da USP. Pavinato. Tá? É isso que vocês vão ver. Se a gente não conseguir bater meta e não levar o programa para frente, é o que vai sobrar. CNN, Jovem Pan, porque a gente está aqui nesse horário, esse horário é nosso. Então, estou falando para vocês. Vamos lá, vamos contribuir através do Superchat, do Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com, porque imagina vocês ter que depender do Merval Pereira para poder saber das notícias da vida. Olha só, vamos lá. Merval Pereira levou uma invertida ao vivo do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, após mencionar uma narrativa bolsonarista sobre a ação do delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo, que atuou na prisão nos Estados Unidos do ex-deputado foragido da Justiça brasileira. Na entrevista concedida à Globo News, nesta quarta-feira, Rodrigues... O que eu fiz aqui? Eu fechei totalmente a notícia. Peraí. Tô louca. Peraí que eu vou pôr de novo. Tô ficando maluca, gente.
Fechei bonito, na cara, na lata. Peraí. Vamos lá. Tô louca. Acabei fechando aqui. Eu fui me organizar as notícias para vocês. Vamos lá de novo. Globo News, nesta quarta-feira, Rodrigues defendeu publicamente a atuação do delegado, afirmando que ele operava dentro das normas de cooperação internacional. Doutor, o senhor disse que nenhum comunicado formal, que o governo brasileiro não recebeu, e que não está formalizando a expulsão do nosso representante. Desculpa interrompê-lo, Merval. Desculpa interrompê-lo, mas não há nenhuma expulsão de nenhum funcionário brasileiro do exterior. Por que ele saiu de lá? Por que ele voltou? Ele voltou por determinação minha, em razão desse episódio, para que nós consigamos esclarecer se de fato há um processo formal no Departamento de Estado, no próprio ICE, enfim, no Homeland Security, seja onde for, para que a gente entenda esse processo e possa aí sim adotar medidas administrativas em relação a esse servidor. O que há... Olha a lapada seca. Tomou uma lapada do delegado geral. Tipo, não. Pera aí. Meteu o João Kleber no Merval. Olha que coisa. Gente, o Brasil é absolute cinema. Não tem jeito. Vamos lá. Sim, concretamente, que o colega foi chamado à unidade onde ele trabalha. Na verdade, ele foi lá trabalhar, como faz isso todos os dias. Repito, há 2 anos e meio. Esse colega não chegou lá agora. É um colega... muito preparado, de altíssimo nível. Então, os resultados que eu aqui, alguns números mencionei, estão aí para comprovar isso, e que, ao chegar ao trabalho, ele teve o acesso ao sistema negado, e, portanto, eu entendi que seria mais prudente mandá-lo voltar ao Brasil. Ele permanece acreditado junto à agência americana lá nos Estados Unidos, a missão dele permanece em vigor, mas ele está aqui em missão no Brasil, para que a gente possa compreender e, inclusive, de maneira formal. O diretor-geral ainda explicou o uso de recíprocos potenciais de um delegado americano do tema da... Via, Merval, só para completar, nós também temos um agente de imigração americano aqui na sede da Polícia Federal, em Brasília, e que também seguirá. Mas, da mesma maneira, eu determinei que fossem retiradas as credenciais desse servidor aqui da Polícia Federal, até que a gente consiga definitivamente esclarecer. Isso já dentro dessa lógica do presidente Lula, que disse ontem da reciprocidade, é isso? Só para deixar claro para o nosso assinante aqui. Andréia, aqui também, e isso é importante, eu quero agradecer o espaço aqui e o alcance da Globo News. É importante que a gente saia desse mundo de rede social que tem um bando de malucos falando coisas que não sabem, que não são verdadeiras. Adoro, ainda chamou de maluco. Andrei já falou assim, ó, sai daí, gente, pessoal das fake news, ó, povo louco. Aí, ó, sai essa gente maluca. Vamos lá, agradecendo a oportunidade de estar aqui, tá falando o que realmente aconteceu, né? Afinal, o que a gente não sabe ainda, e nós precisamos aqui dar a mão à palmatória, do que... Oi, Trevosa, beijo! Então, assim, a gente não sabe ainda exatamente por que soltaram o Ramagem, por que o juiz do ICE soltou o Ramagem. Isso realmente, a comissão que foi enviada aí aos Estados Unidos precisa estar verificando, né? Precisa estar verificando o que foi que aconteceu. Agora, essa questão foi, o delegado brasileiro perdeu as suas credenciais, não se sabe por que, se foi um processo aí, como o próprio Andrei falou, a razão exata, mas também temos aqui o delegado americano que estava no Brasil, foi feita a mesma coisa. Então, deixa eu até colocar aqui para vocês essa notícia que saiu hoje, ele já voltou aos Estados Unidos. Funcionário do governo dos Estados Unidos deixa o Brasil após o Itamaraty aplicar a reciprocidade. Então, um funcionário do governo dos Estados Unidos que atuava no Brasil deixou o país após o Itamaraty adotar medidas de reciprocidade. Michael Myers, até que enfim
né, saiu o nome desse querido também, trabalhava junto à Polícia Federal na troca de informações desde 2024 como parte de um acordo de cooperação. Ele deixou o país essa quarta-feira, 23. O fundamento foi adotado após o Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos divulgar que o governo Trump ordenou que o delegado brasileiro que atuou na prisão de Ramagem deixasse o país. Um segundo norte-americano também foi alvo de medidas. Ele teve o acesso à Polícia Federal suspenso, mas ao menos por enquanto não deixará o país. Por isso não teve a sua identidade divulgada. A informação foi publicada pelo jornal Valor Econômico e confirmada pelo diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, à Globo News. Um teve temporariamente o acesso cortado à PF por mim. Outro teve o visto cancelado e determinado o seu retorno aos Estados Unidos pelo Ministério das Relações Exteriores, que é o Itamaraty, explica Andrei Rodrigues. Tá? Aqui. Segundo o diretor da PF, Myers teria instado a deixar o país pelo Ministério das Relações Exteriores, mas retornou antes por decisão dele. Ou seja, ele pegou os panos de bunda dele e foi embora, tá? Foi isso que aconteceu aí com o... Deixa eu ver se eu consigo colocar esse vídeo da Globolinha aqui, dele. Ou seja, gente, ele já foi passear no que enquanto seu lobo não tem maioria para manter preso ex-chefe do BRB, então Nunes Marques foi aí o voto importante. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a prisão do ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e do advogado Daniel Monteiro. Os dois foram presos em 16 de abril pela Polícia Federal. E com manifestação favorável da PGR, foi mantida a decisão de André Mendonça. A maioria do julgamento ocorreu com o voto do ministro Nunes Marques, que concordou com o relator e com o ministro Fux. Juiz Fux. Juiz foda-se. Que se fuxe, juízo. Assim, o placar ficou em 3-0. Aí, o voto acompanhado por outros dois ministros, Mendonça considerou que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes diante do grau de articulação dos investigados, da complexidade do esquema e da continuidade dos atos de lavagem de dinheiro. Nesse caso aqui, eu concordo com o André Mendonça. Não podem ficar soltos. Eles têm uma organização muito bem estruturada e que ela acaba tendo continuidade com um deles solto. Não tem jeito mesmo. Aqui a gente também precisa falar, vocês sabem que eu gosto de gerar polêmica com o nome do Flávio Bolsonaro, então eu vou trazer mais uma relacionada ao Banco Master hoje, é a última. A relação do amigo de Flávio com a nova defesa do ex-chefão do Banco Master. Contratado pelo ex-presidente do BRB, PH Costa, para negociar delação premiada, Eugênio Aragão é advogado e ex-ministro e sócio de um amigão do Flávio Bolsonaro. O amigo é o advogado Willer Tomás. A sociedade entre os dois começou em 2017, quando Aragão fundou seu escritório um ano após se aposentar do cargo de subprocurador do Ministério Público Federal. A parceria entre Willer e Aragão prevê que o ex-ministro cuide das principais ações do escritório do amigo de Flávio Bolsonaro no STF. Tá? Então, aí, para vocês verem, descrito pelo próprio Flávio em 2021 no Senado como amigo. Tá? Então, o próprio Flávio reconhece que esse sócio aqui é amigo dele. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando
no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!